Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila. Papo de salão no ar e pessoal, hoje o papo de salão tá especial, viu galera? Porque nós trouxemos ele, o professor da Eleitos CrossFit, Egler. E o Egler vai estar aqui hoje, pessoal, para poder falar um pouquinho do universo do fitness, do treino e principalmente do CrossFit. CrossFit é aquele esporte ali que todo mundo acaba abominando, falando que machuca, que não é legal, porém nós trouxemos ele, o Egler, justamente para poder desmistificar esse papo aí de que CrossFit não é legal e CrossFit não machuca. Querido Egler, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar do Papo de Salão. Papo de Salão é uma iniciativa muito legal ali que aproxima os parceiros, os colegas, os profissionais e todo mundo do universo Socila. Obrigado mais uma vez aí por ter recebido esse convite. E o mais importante agora, você vai olhar para aquela câmera ali e você tem 40 minutos para falar quem que é o Egler. E aí, tudo jóia? Egler. Sou coach da CrossFit Eleitos hoje, né? Tenho 20 anos e tô aí nesse mundo do CrossFit hoje com meu aluno aqui, Fagner, que também faz CrossFit com a gente lá. Inclusive, muito obrigado. Eu que agradeço sempre por ter me dado essa oportunidade de estar aqui falando sobre meu trabalho. Então, sobre o CrossFit, comecei até um pouco cedo. Sou novo também, tenho 20 anos, né? Comecei cedo, na verdade, por conta do sobrepeso. Eu pesava 90 quilos, precisava emagrecer. E aí eu comecei com um projeto de musculação, comecei fazendo treino, musculação, calistenia, parei, não gostei, comecei com o mundo da corrida. Foi onde eu mais me encaixei. Logo depois, um tempo depois, comecei na parte do CrossFit. Marquei de fazer uma aula experimental, aquela coisa toda. Muito exercício diferente, muita coisa que já juntava um pouco do que eu fazia, que era correr, alguns movimentos de calistenia, e por ali fiquei mesmo. Comecei a treinar, a competir, logo depois comecei a entrar mais na área, ficar mais próximo de tudo. Iniciei a faculdade de Educação Física, hoje inclusive estou cursando Educação Física, estou no 5º período aí, e vou seguindo, levando isso aí. Cara, que história bacana, mas vamos pensar junto aqui. É um ex-gordinho. Que sofria bullying na escola. Sim. E você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você tava com esse sobrepeso? Comecei na faixa dos 10 anos ali. Eu já comecei com sobrepeso. Era o adepto dos doces, né? Sim. Não podia ver nada que atacava. Olha o que eu coloquei aqui de perto pra você hoje. Salgadinho. Inclusive, o nosso parceiro Verdinho, tá bom? Que é um patrocinador oficial aí do podcast. Olha aí, já mandaram a tentação pra você. Já mandaram a tentação aí. Mas conta pra mim, com 10 anos ali, você já tava com sobrepeso? Sim, já tava com sobrepeso. Mas nem sempre de comer muita besteira. Sempre porque comi muito, sempre fui de comer muito, sempre grandes quantidades. Aí vim com sobrepeso. Foi aquela coisa do bullying. Sempre vem algumas coisas, vem incomodando. Você vai chegando ali perto, próximo do ensino médio ali. Começa a apertar mais, aí você vai querendo. E você morava onde? Você ainda mora no mesmo lugar quando você tinha 10 anos? Moro no mesmo lugar. Isso, você mora lá no bairro Vitória, né? Lá no bairro Vitória. E quer queira, quer não, um lugar, ele é muito propício pra isso, né? Sim, sim. Pro bullying. E na verdade não é nem sempre o bullying, é mais uma brincadeira ali que acaba se transformando no bullying, né? Sim, no final acaba que uma brincadeira ou outra, você vai até aceitando, às vezes você leva na brincadeira ali, mas querendo ou não, uma hora a gente acaba guardando pra gente o peso mesmo daquilo, né? Exatamente. E somatizando de uma forma diferente, né? Sim, sim. E ali com 10 anos que você começou, viu que você tava mais gordinho do que os meninos? A gente até repara, né? Sempre as roupas vai apertando, a gente fica um pouco incomodado, né? Mas aí eu não tinha começado nada. Foi chegando ali na faixa dos 14 anos, mais ou menos. Eu já tinha começado, aí eu já tinha me interessado um pouco mais, já fazia uma educação física ali na escola, dava umas corridinhas, jogava uma bola, pensava que ia dar uma melhorada. Aí
continuei mantendo. Fui chegando ali na faixa dos 16, 17 anos. Aí que eu comecei a ver que começou a pesar. Aí mesmo. gritou mesmo, né? Gritou mesmo. Já tava na parte da adolescência ali, Sim. já tava incomodando até pra poder conquistar as garotinhas. Já não era legal, todo mundo já chamava você de gordinho legal. E quando que você falou assim, não, cara, eu preciso de fazer alguma coisa? Qual que foi a virada da chave? Ô, cara, foi quando literalmente eu tava chegando nos meus 90 quilos ali. E eu era um pouco mais baixo ainda, não tinha desenvolvido. Tava nos 1,68 m por ali. E aí eu vi que eu realmente tava ficando bem acima do peso. Bem desproporcional dos seus amigos, dos seus colegas. E na família, como é que é? Tem ali um caso de sobrepeso ou não? Ô, cara, hoje tem até meu primo com caso de sobrepeso. Inclusive consegui trazer pra treinar comigo. Ó, isso é bom, hein? Tá treinando comigo. E eles falam que o CrossFit é uma seita, né? Então você conseguiu converter uma alma pro CrossFit. Você começa, eu comecei, daqui a pouco fui, minha irmã, já, não, vamos treinar, vamos. Gostou, daqui a pouco eu levei minha mãe, meu primo. Cara, eu vi sua mãe outro dia, eu fiquei impressionado demais. Tá Acho que foi no Instagram agora. de alguém. Sim. E como é que é o nome dela? Nelly. Manda um beijo pra Nelly, pra Mãe, gente. um beijo, um abraço. Nelly, obrigado por ter acreditado no Egler, por estar participando do mesmo esporte, do qual hoje leva o sustento dele para dentro de casa. Incentivar é exatamente sobre isso. Falar que é bom, que é legal, vai lá e faz, e não fazer nada, não é bem um incentivador, não. Incentivador é quando você abraça a causa, vai lá, participa junto, treina, e pode ter certeza absoluta. Tanto incentivando seu filho, quanto a sua saúde, vão agradecer demais. E aí, Ricardo, então quer dizer então que esse primo seu ali tava no sobrepeso, você falou, vem pra cá, vou te mostrar um negócio. Sim. Ele no começo ficou meio, não, tal, meu joelho, pá. Por que Aquela todo coisa mundo fala do joelho? Todo mundo fala do joelho, tem essa mania, não, pula a caixa, esse negócio, meu joelho. Eu falei, não, calma, nós vamos adaptar, tem sempre essa questão. Aí ele começou, fez uma aula experimental, aí ele morreu de dor, falou assim, não vou voltar, não. Quando eu assustei, não, olha lá um plano lá que eu vou fazer. Começou a treinar. Hoje tá fazendo 3 meses que tá treinando com a gente lá já, graças a Deus. Bom demais. Começou. Agora conta pra mim, o Egler, quando ele tava ali com seus 16 anos, qual foi a primeira vez que você falou assim, não, vou entrar naquele box ali? E já eram eleitos já com a Brenda? Já eram eleitos com a coach Brenda. Já tinha acabado de começar, né? Manda um abraço aí pra Brenda. Sim, um abraço. Coach Brenda. Brenda e Gustavo, nós precisamos depois de vocês aqui, tá bom? Bater um papo sobre ele empreender com um casal, sobre negócios. Aí, já era da Brenda, né? Já ela, inclusive, que começou me dando aula. Eu, inclusive, fiz muita raiva nela. Atrapalhei demais, aulas demais dela. Valeu a pena, Brenda. Aí, ó, quem tá aí hoje. Aí eu comecei, na verdade já tinha passado na porta, tinha gostado, só que aí eu falei assim, não sei se eu vou gostar. Eu até vi uns movimentos lá, uns muscle up, tinha visto uns movimentos diferentes, assim, esse negócio parece que é pra mim. Mas aí acabou que não bateu com tempo, com horário, serviço, aí eu consegui colocar na minha rotina, marquei, fiz uma aula experimental, gostei, comecei 2 vezes na semana, aumentei 3. Quando eu assustei, eu já tava treinando todo dia esse negócio, que parece que é um vício, né? O CrossFit é exatamente isso que você falou. A gente começa um negócio e começa assim, não, velho, tô todo doendo essa semana, tá difícil. Semana que vem você fala assim, não, acho que dá pra aumentar mais uma vez. Quando você assusta, já tá 5 dias lá. Quando você pensa que não, sábado, 9 horas da manhã tem o Team Watts, você fala assim, não, acho que eu vou hoje também. Quando você assusta no domingo, você, não tem CrossFit hoje. Mas você tá falando da paixão do CrossFit? Explica pra todo mundo aí, o que é o CrossFit e o que é o WOD. Porque todo mundo chega lá e fala assim, o WOD. Tem gente que não vai por causa do WOD, fica com medo dele. O tal do WOD. Então, galera, o CrossFit hoje, né, é um esporte amador ainda, não é oficializado ainda. CrossFit hoje vai ganhando nome, graças a Deus, vai ganhando nome, a galera tá se interessando cada vez mais, deixando, né, aberto para se conhecer, a entrar no CrossFit, porque sempre tem essa questão de lesiona, ombro, joelho, mas tudo vai de acordo com o peso, com o treino, como você treina, lembrar sempre de escutar o coach. Isso é importante, sempre, hein? muito importante. Mas no geral, o treino é basicamente um alongamento. Você começa com alongamento, faz uma parte do aquecimento, geralmente tem as técnicas voltadas para movimentos ginásticos, movimentos de LPO também.
a gente sempre passa uma técnica e o tal do odd, que é o que a galera costuma. E o que é o LPO, para todo mundo poder entender? O LPO hoje é o levantamento de peso olímpico, movimentos entre snatch, clean and jerk, thruster, cluster, entram todos no movimento de LPO. Então todos aqueles movimentos que as pessoas vêem nas Olimpíadas, que são aqueles arremessos de peso para cima, aqueles levantamentos, o CrossFit também tem uma parte? Tem uma parte. O snatch, o clean and jerk, mais conhecido, que a galera utiliza muito, né, no LPO, levantamento de peso, e geralmente é colocado no snatch e no clean and jerk, que a galera costuma mais fazer. Aí a gente sempre vai destrinchando um movimento ou outro. Vai ensinando a técnica, vai passando ali. Técnica, sempre. Tudo dentro do tempo de cada um, dentro da capacidade de cada um. Sim, sim. Tudo dentro da capacidade de cada um, questão de peso, adaptação de movimento. E aí, a gente acaba o ginástico também, né? Movimento ginástico, movimento da ginástica olímpica. Então nós estamos falando de 3 posições ali, que é o levantamento de peso, movimentos ginásticos e movimentos funcionais. E os movimentos funcionais, sim, legal. Sim, 3 movimentos aí. E o objetivo máximo do que seria o CrossFit hoje? Colocar uma pessoa super condicionada para poder estar bem em todos os eventos, em todos os esportes, seria algo mais ou menos parecido com isso? Mais ou menos parecido. Claro que sempre volta naquela questão, né? Sempre o objetivo que cada um procura, mas o CrossFit traz bastante definição, força, resistência, flexibilidade, mobilidade. Junta muito isso aí. Você sempre, como você comentou, sempre tá aberto para fazer qualquer atividade física ali, acaba se dando muito bem. E o aluno mais jovem que você tem no box hoje? O aluno mais jovem que nós temos no box hoje é o Flaviano, que tem 11 anos, 11 ou 13. Acho que ele tem 13 anos. Sim. 13 anos. Em questão de treino também, sempre adaptando para os nossos alunos. Acaba que a galera sempre fala em questão de idade. Ah, não, tem aluno de 60 anos eu já tive. Então, com grandes coisas pra gente poder adaptar, grandes deficiências, né? Como lesão do joelho, mas aí a gente sempre faz aquela adaptação, tanto pra quem é mais velho quanto pra quem é mais novo, que precisa. Porque até que alunos mais novos, né, querem sempre, não, vou acompanhar aquele dali, sempre quer levantar mais peso, né? Você tem que dar uma segurada. Não, calma, não pode levantar, não. Sempre progressão aos pouquinhos, mas hoje vai crescendo bastante também os atletas teens no CrossFit. E o CrossFit virou um esporte, assim, igual você falou, amador, porém ele tá espalhado por todo o território nacional e pelo mundo. Sim. Onde que todo agosto, né? Vai ser agora esse mês, né? Inclusive, tá acontecendo. Exatamente. Acontecendo o CrossFit Games, a maior competição mundial de CrossFit que acontece nos Estados Unidos. E onde que pega todas as classes sociais e as classes de idades também, né? Sim. Nós temos o primeiro ali, acho que os meninos, os teens, né? Teens, 13, 14 anos. Pensa só. Já começa os atletas, inclusive, forte pra caramba. Tô assustado lá com os meninos levantando peso. Teens. E vai até o... Eu acho que o Master... 60 mais. 60 mais aí. 60 mais é impressionante demais. O estilo dos caras, o perfil, como é que eles estão bem demais, né? Sim. Uma galera que você vê que geralmente você coloca aí pessoas, às vezes, de 50 anos que acha que não pode entrar, não pode fazer uma atividade física, não pode fazer nada. E o CrossFit vai juntando muita gente aí, uma galera sempre de mais velha, sempre vai entrando e às vezes consegue até... gostar mais, né, dessa questão, ir para competições e às vezes até consegue participar de competições, vindo a competições mundiais, competições nacionais aí sempre. Exato. Você falou uma coisa muito legal que eu gostei. Qual que é a desculpa mais comum que os alunos dão justamente para poder às vezes não continuar ou não fazer o CrossFit? O cara, hoje... de desculpa que a galera dá, geralmente o que o pessoal sempre fala mesmo é só, a gente tem que, às vezes até a gente mesmo como professor, a gente empolga um pouquinho, na primeira aula você vê que o aluno vai bem, você vai deixando ele fluir ali, no outro dia a galera acorda quebrada, você assim, não, velho, CrossFit é muito puxado, não dou conta não, muito puxado, que você, no outro dia realmente a gente acorda arregaçado. É porque você praticou alguns movimentos que naturalmente você não pratica, né? Sim, então essencialmente vai sentir dor. Sim, acaba que você sai de uma zona de conforto, às vezes você tá sempre na zona de conforto, às vezes você nunca treinou e você vai fazer qualquer atividade física, na verdade, que acaba que você, quando você faz ali, depois de muitos anos parado, acaba que você sente sempre muita dor, né? Exato. Mas a galera sempre fica com medo dessa questão de lesão,
Mas aí a gente sempre vai tentando trazer, explicar, mas a pessoa também tem que dar a oportunidade de conhecer, né? E de experimentar também, né? Sim, de experimentar, de querer conhecer o CrossFit. Às vezes acontece da pessoa faz uma aula experimental, às vezes até gosta, mas fica assim, não, é muito puxado, vou fazer alguma coisa antes para mim poder... um funcional antes, mas aí acaba que o pessoal fala assim, não, funcional mais leve, beleza. Você vai no treino de CrossFit, aquecimento, técnica, que geralmente é um momento que a gente até descansa um pouco, e depois o odd, que é a parte final. No funcional você já começa num aquecimento ali, depois odd. Frita o tempo todo. Odd. A galera mesmo que faz o funcional, às vezes acontece nos alunos de cross, mesmo fazer algum horário nosso de funcional, fala assim, nossa, cara, muito puxado. Então, bem legal você ter falado isso. Então, você falou aí que são os 3 movimentos que fazem do CrossFit. Sim. Que é o levantamento de peso olímpico, são os movimentos que você falou... De ginástica. E os movimentos funcionais. Beleza. E durante o dia do treino, existe igual você falou, que é o alongamento. Sim, a gente começa sempre com um alongamento ali, dá uma soltada na musculatura, passa para a parte do aquecimento e ativação, parte de técnica, e a gente finaliza no odd, que a galera geralmente chama de ódio. Quem que é esse cara aí? Esse ódio aí que ele se transpassa de ódio? O odd junta todos os 3 movimentos, né? A gente monta um treino juntando sempre os 3 movimentos funcionais, movimentos de LPO, movimento de ginástica, e monta um treinozinho de 9, 15, às vezes 10 minutos pra galera. E repetição. É como se fosse o desafio do dia. Como se fosse um desafio do dia. Todos os dias vão ter um desafio novo, sim, inédito, que dificilmente você não vai repetir ele mais, né? Exatamente. O bom também do CrossFit é essa questão, né? Pra galera que gosta dessa coisa de mudar, de não ser muito movimento repetitivo, o CrossFit acaba ganhando também, às vezes vai ganhando nome, vai ganhando, a galera vai gostando por conta de você não repetir os movimentos. Igual, por exemplo, você fez o treino, hoje você fez um treino do dia, essa semana inteira você não vai repetir esse mesmo treino, nem na próxima semana, sabe lá Deus quando você vai repetir de novo. É tipo isso mesmo, sempre, cara, trocando treino, sempre trocando repetição, movimento, e acaba que quando você pensa assim, nossa, acostumei, esse movimento vai dar bom, tem outros 4 diferentes. Cara, é uma das coisas que mais me chamou a atenção no treino é justamente por isso, que eu sou adepto de academia. Sim. Então eu vim de artes marciais também. E artes marciais é disciplina. Sim. É treinar, pra se um dia você precisar, você executar. Não necessariamente que você vai executar. Sim. Mas se você tem a técnica apurada, você teve a disciplina de treinar, num dia que você realmente precisar, você vai utilizar. Já o CrossFit não, cara. O CrossFit, todos os dias você faz um treino totalmente diferente e você fica muito preparado para enfrentar as adversidades do dia a dia. Sim. O simples fato de entrar num carro, de dar uma corrida daqui até ali, de agachar, de abaixar, de sentar, de levantar. E quando eu comecei a treinar o CrossFit de uma forma mais tranquila, eu comecei a perceber que eu comecei a ter um desenvolvimento muito forte. Porque na parte de musculatura, que era de musculação, eu dava sempre uma ênfase maior para a parte de cima, porque afinal de contas os homens querem os braços grandes, sempre peitorais definidos e costas largas, mas acabava esquecendo das pernas. Sim. Então, panturrilha e coxa pra mim, coitado, perdia. Já quando eu comecei a ir pra luta, já inverteu um pouco muito. Eu já ficava com muita força nos braços, na mão, muitas forças nas pernas, mas a parte do core, a parte de desenvolvimento acabava que não era tão valorizada. Quando eu cheguei no CrossFit, meu amigo, primeira vez que eu fiz uma aula, parecia que tinha um caminhão me atropelado. Eu comecei a perceber que eu tinha músculo no corpo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sim. E foi por ali que me chamou a atenção no CrossFit. Foi de ser um treino mais completo, um treino que eu fazia todos os movimentos, então fazia perna sempre, fazia costa sempre, fazia peito sempre. E uma coisa que me aderiu demais também foi o nome dos treinos. Quando a gente começava a pegar o nome dos treinos, faria sentido demais. E um dia que tinha ali um nome, algum tipo de herói. O que significa esses nomes no CrossFit, Egler? Ali é muitos nomes utilizados geralmente da galera mais avançada, né? Eram considerados heróis, na verdade, né? Tanto da parte de militares, sim, de tudo, né? Sim. Tanto que tem o treino do Murphy,
que é sobre um militar, na verdade... É um herói americano, sim, né? Um herói americano. De guerra. E eles montaram o tal do treino, o tal do Murphy. Que, inclusive, tem muita gente que mete a ripa, sempre critica, né? Por ser um treino muito longo, com grande volume de repetições. Que é 1 milha de corrida, 100 push-ups, são 100 pull-ups, 200 push-ups, que é flexão de braço, né? Pull-up é barra. Na verdade, a gente faz com o keeping, né? Exato. Push-up, flexão de braço e a gente finaliza com 300 agachamentos. 300 squat. Esse é o treininho. 1 milha de corrida. E ainda tem que fechar com 1 milha. 1 milha de corrida. E parece que ainda tem uma situação bem tradicional aí no mundo inteiro, que é o dia do Murphy, né? Sim. Sempre a galera costuma fazer no final do ano. Sempre tem a data lá, né? A gente sempre pega a data e sempre faz no final do ano. Acontece no final do ano. E... junta a grande maioria, todos os boxes, na verdade, né, colocam para os alunos, só que sempre com aquela questão, né, sempre adaptando, formas de quebrar, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Qual foi o melhor ritmo. tempo que você já registrou seu do Murphy? O melhor tempo que eu registrei meu do Murphy, eu fiz o Murphy oficial em 2021, que eu fiz com colete de 10 quilos, que é o cap oficial que eu fiz foi com 42, se eu não me engano. 42 minutos. E é um número muito bom, né? Cara, e puxado. E puxado, que vai chegando ali na parte da flexão ali, que você começa, vai passando de 100 ali, começa a dar uma fadigada, você já começa a quebrar mais. Mas é sempre aquela questão também que um aluno hoje, igual por exemplo, às vezes treino de musculação a gente não consegue muito, às vezes, conseguir incentivar muito um outro, às vezes a galera tá de fone, acaba que no CrossFit tá todo mundo ali, aula solta, música rolando de fundo, dá pra você sempre ajudar um colega ou outro, e no Murphy a gente sempre tem isso. Não para não desiste não, sempre puxando o outro, sempre um avançado puxando um iniciante, um intermediário. Você falou uma coisa muito legal, e acho que faz sentido a gente retratar isso aqui. Essa união que existe no CrossFit, que poucos esportes têm. Sim. Todo mundo se ajudando, fazendo em dupla, às vezes fazendo em trio. Essa conexão genuína que tem ali. Você acha que isso é um grande diferencial hoje para esse esporte? Cara, hoje é sim um grande diferencial, porque acaba que às vezes até em questão de amizades. Sempre a gente não pode deixar atrapalhar também, né? Porque às vezes acontece de um colega ter que parar, ter que não poder acontecer de um colega não treinar mais, mas acaba que a gente sempre tem outros que continuam incentivando, não, vão treinar. Essa questão de às vezes treino em trio, dupla, quarteto, pra galera sempre se conhecer também, né? Acabar da galera se conhecendo dentro do CrossFit. Ali, às vezes, é uma pessoa que você nem nunca conversou, você junta ali, você vê, não, fulano, você começa, faz uma amizade, cria um círculo de amizade ali muito Tem grande. hora que até atrapalham as meninas lá, né? Como é que é? Tem hora que tem até uns alunos que atrapalham, fala pra caramba. E você não pode falar muito não, que você era um desses aí, né? Ou parece que eu tô pagando. Tô pagando, porque antes eu sempre atrapalhava a Brenda a fazer alguma coisa, a falar, explicar um treino, e hoje eu pago e pago com gosto, porque não tem condição. Sempre tem alguns alunos ali, mas acontece muito por conta de amizade. A gente sempre vai fazendo muitas amizades, vai se conhecendo, a galera, às vezes acontece de resenhar uma vez ou outra juntos ali, bater um papo e fazer um treino junto, um quarteto ali, que às vezes a galera se conhece mais, e faz se a encaixa, famosa panelinha. e faz a famosa panelinha. Mas, inclusive, hoje, até que às vezes acontece muito, né, da galera sempre montar, né, sempre os grupinhos, principalmente às vezes os meninos juntam ali mais, pá, acabou o treino, junta, conversa, bate um papo, as meninas sempre também junta, conversa, bate um papo, a galera vai se misturando, mas sempre a galera vai se fazendo aqueles grupinhos, umas panelinhas, vai entrando um aluno novo, eles já olha, eu me identifiquei aqui, gruda pra um lado, sempre um juntando e entrando. Agora conta pra mim, Egler, peruca, por quê? O tal do peruca. Peruca, esse apelido aí eu ganhei hoje. Inclusive a galera nem me conhece como Coach Egler mais. Nunca, na verdade, né? Pessoal, às vezes, aluno mesmo, vira e fala assim, qual que é seu nome? Porque eu cheguei que todo mundo te chama de peruca. Comecei nesse projeto de emagrecer, né? Fui deixando o cabelo crescer também, junto a isso aí. E comecei com corrida. Aí passei na porta desse CrossFit, tinha uma amiga minha que fazia treino lá.
Ela virou e falou assim, não, junta aí, vamos fazer uma aula, vamos treinar, vamos... Eu falei, marcar esse negócio. Aconteceu que eu marquei, beleza. Aí me vem a Brenda, esse cabelo aí parecendo uma peruca. Depois disso aí, comentou uma vez, juntou com o tio dela e foi juntando com o Gustavo, com o marido, e foi juntando com os colegas, e a galera foi pegando, e peruquinha, nunca mais sumiu. Hoje minha mãe me chama de peruca. Você tá brincando? Minha mãe mandou fazer uma toalha escrito peruca. Juro. E é difícil você arrancar um apelido de Egler, né? É difícil. Eglezinho, Eglinho, alguma coisa assim. É um nome que não te permite muito, né? Não tem muita margem, né? É igual, por exemplo, minha mãe, desde novo, sempre me chamou de Guigo. Foi um apelido que colocou ali, família, um apelido carinhoso que ficou, mas Guigo de Egler... Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, mas aí acabou que colocou mas o famoso peruca pegou forte demais. Eu quero ver o dia que eu rapar esse cabelo, que esse povo vai arrumar. Do que eles vão te chamar, né? Do que eles vão me chamar. Mas o pessoal também é sempre aquela questão, sempre a resenha, sempre a brincadeira. É eu trançar esse cabelo aqui que muda pra Karate Kid. E parece mesmo, viu, cara? Parece demais aquele coadjuvante, né? Sim, que é o filho do Will Smith, né? Sim. Ou e o pessoal, muitas das vezes, quando acontece no CrossFit, é isso. A galera tenta te trazer muito como se fosse uma família mesmo. Igual, por exemplo... Família não, uma seita, né? Porque é muito forte, né, cara? É literalmente muito forte. E essa questão, né? Igual, por exemplo, primeira parte, às vezes sempre, claro que... Você vai ver se a pessoa gosta, se a pessoa dá aquela liberdade, mas o pessoal viu, eu sempre brincando muito, sempre muito conversado. Acabou que o pessoal mesmo, eu também não ligo, inclusive gosto muito. É até mais fácil, gosto muito hoje. O pessoal sempre me pergunta, às vezes, não é, eu falo assim, como é que é? Não, peruca, eu chamo só de mais peruca. Fácil. É mais fácil, não é mais fácil mesmo. O pessoal acabou que ficou. O pessoal já vem fazer aula experimental, você tem que chegar naquele jeito formal, né? Não, meu nome é Egler, o pessoal me chama de peruca. Senão o pessoal mesmo já... Qual que é seu nome mesmo? Até peruca, estranha, né? Não é que ele se apresenta como Egler, um cara tá chamando peruca. Mas acabou que hoje pegou bastante. Hoje foi muito bom. E como é que é esse lance aí de professor? Você tem uma rotina para poder cumprir sempre? Você chega lá, passa para os alunos? Sim, na verdade, hoje, inclusive, em relação à rotina, nós temos horários de treinos, né? Igual eu começo sempre nas aulas na parte da manhã, sempre já tem meus horários, começo inclusive 6 horas da manhã. Pessoal abençoado. E tá dando lotação máxima nessa aula lá, né? E começou com 2 pessoas, já aconteceu da gente. Aconteceu da gente já fazer aula lá sozinho e hoje pessoal concorrendo, brigando por causa desse horário de 6 horas. Mas aí a gente sempre tem uma rotina, sempre de questão de montagem de treino, em questão de aulas, como é que vai ficar, se precisar trocar um pro outro, mas acaba que nós ficamos muito fixos, né? Colocamos, igual eu na parte da noite, eu na parte da manhã, tenho 2 horários na parte da noite também, e na parte da noite, os outros horários, tem um outro professor, sempre acompanhado a Brenda, mas Gustavo sempre acompanhando a gente também, como professores ali. Eles são muito atuantes nisso daí, são muito preocupados, né? Você vê que eles estão sempre passando por ali, dando uma olhada, com bastante atenção com todo mundo. Isso é muito bom também, às vezes a gente pensa que não, mas os alunos mesmo, por mais que tem nós como os professores, gostam de ver o casal, né? É bem legal. O casal de marketing aí, o casal que junto, o casal que treina junto, que segue junto, um acompanha o outro, sempre incentivando um outro. E os dois são atletas, são competidores também, né? Sim. O Gustavo, inclusive, agora vai ter BOP Games aí, ele vai participar do BOP. Inclusive, nós vamos participar também. Eu e a Brenda, mais 2 alunos lá, vão participar do BOP Games. Inclusive, já participei de alguns BOP Games, inclusive, alô, BOP! Pelo amor de Deus, e aqueles olhos seus lá. Só Deus. Pelo amor de Deus, gente. Aí, ó. Tá escutando o coach falando peruca? Pelo amor de Deus. Põe a mão na consciência, não inventa moda, não. Não inventa moda, não, que esse ano tem mais e eu tô lá, hein? Mas você sabe que o legal do CrossFit é essa inovação? Eu lembro que eu acompanhava vários campeonatos de CrossFit. E sempre nos campeonatos de CrossFit, sempre tinha um treino, um movimento ali, que ele ia ser apresentado na hora.
Cara, eu lembro quando eles lançaram aquele pregboard lá, pelo amor de Deus, que é aquilo, meu irmão? E acaba sendo um movimento que exige muita força. Não, e é um movimento simples, só que ninguém tá esperando. Na hora que libera... eu lembro de um movimento que teve do CrossFit de bicicleta, só. Na hora que apareceu as bicicletas pros caras pedalar, os caras vão jogar esse treino nas costas e sair correndo. Acaba que, igual hoje inclusive, o pessoal vai acrescentando muito, né? Igual teve que pegou a galera acho que foi ano passado, se eu não me engano, o tal do crossover, e lançaram o tal do DU crossover, que no caso, o SU é o salto simples, o DU o salto duplo de corda, e aí eles inventaram o tal do crossover, que é um movimento muito simples, inclusive, que é só saltar a corda cruzando os braços. E agora inventaram o tal do DU. Você cruza e volta estando no alto. Pensa nisso. E acabou que foi um movimento que eles colocaram. Você pensa que eles brutamonte, os caras tudo forte, as mulheres fortes pra caramba. Muita flexibilidade, mobilidade, coordenação motora. Pulava, fazia 2. Nossa! 3. Você falava assim, caraca. Como é que esse cara consegue? E acaba que no CrossFit, hoje no CrossFit também mudou muito, porque é igual, por exemplo, um movimento que até pra mim hoje é muito difícil, embora eu tenho até facilidade de pegar alguns movimentos, tive muita dificuldade no início, mas a gente vai conhecendo mais, se soltando mais, aprendendo mais e vai sempre melhorando. Aí você vai vendo alunos iniciantes que entrou no CrossFit tem 1 mês, fazendo um movimento avançado, que um RX, que é uma galera mais avançada, não faz. Você fala assim, cara, que loucura. E o pessoal fica bolado, né? O pessoal fala assim, não tem condição, como é que eu não faço esse movimento? Eu explico pra todo mundo que é predisposição. Nós somos seres humanos que somos predispostos. Sim. Alguns têm uma capacidade discernitiva muito maior, que é a capacidade intelectual, de aprendizado, de absorver informação, essas coisas. Outros têm uma capacidade adaptativa muito maior para a parte de ginástica, esporte ou qualquer outra coisa. Sim. Há estudos aí até onde que provam que alguns atletas têm um comportamento totalmente diferenciado, justamente porque já vem com essa predisposição. A gente tem o Michael Phelps aí que não precisa falar nada, né? Um cara que sofria bullying na escola. Sim. No meio da escola um dia parou numa escola de natação, pulou na água, os caras viram um tubarão lá dentro. E você vê que tecnicamente as medidas dele são desproporcionais. Sim. Você vê que ele tem um dorso muito maior e umas pernas muito menor. Sim. Então, ou seja, o cara é preparado para aquilo. Mas lógico, gente, nós não vamos tirar o mérito do cara. Sim, sim. Igual um Usain Bolt, que é um cara que é totalmente averso aos velocistas. O cara é grande, desengonçado e pesado. Então ele tinha tudo para não ser bom. Só que como a própria frase dele diz, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Quem tá disposto a treinar 4 anos todo santo dia pra poder bater a meta, pra correr 9 segundos? Cara, é muito rápido, é loucura, né? Você para pra pensar, você vai... Na verdade, quando você começa a ver, trabalhar com recordes, você começa a dar uma olhada, até em questão de levantamento de peso, movimentos de ginástica, você vai vendo a galera fazendo recordistas mundiais, aí você fica de cara, você fala assim, velho, não tem condição, não. Agora vamos puxar isso aí pro CrossFit, porque tem o PR, não é isso? Que é o Personal Record. Sim. Que é o recorde pessoal de cada um. Como é que funciona isso? A gente começa com... Sempre tem aquela questão, né? De trabalho de força. Tudo igual o movimento de snatch, um movimento de LPO aí, pegada aberta na barra. Entra embaixo da barra. Geralmente a gente coloca aí sempre... Às vezes tem pra galera fazer a questão do PR, que no caso é uma repetição máxima ali, né? Com a carga máxima que você consegue. E geralmente pra galera... Sempre claro que pessoal que volta muito pra PR, às vezes é mais atletas. O pessoal muito de treino do boxe, às vezes não dá... Não tem muito tempo, às vezes não pensa, fala assim, não... Pra que eu vou fazer isso? Não faz o menor sentido. Mas aí quando você começa a trabalhar com porcentagem, você começa a formar aquilo ali, você pensa igual, por exemplo, às vezes você tira um PR de back squat, uma repetição máxima. Aí você tira lá 100 quilos. Fez uma repetição com 100 quilos, é aquela repetição que você sobe no limite, você não consegue fazer mais, e você começa a trabalhar com porcentagens nela, que aí sempre para você ganhar mais força, que por exemplo, se você começava um aquecimento com, sei lá, 10 libras, que no caso no CrossFit a gente utiliza libras, né? Não utiliza anilhas em quilos, você começa 10 libras de cada lado, aí mais a barra, que são 20 quilos, aí totaliza ali 29, quase 30 quilos, aí
você já não vai começar mais. Você sabe que seu PR já é 100, você já começa a impor, já dá pra pensar em 50% dele, já dá pra começar com a carga um pouco mais alta. E esse trabalho individual faz uma diferença muito grande, principalmente no quesito motivacional, né? Sim. Porque você vê o aluno ali cada vez mais querendo puxar um pouquinho mais de peso, querendo levantar, bater o seu recorde pessoal. Ô, cara, isso é muito bom. Principalmente quando você vê que os alunos começam a se interessar mais. Porque, na verdade, quando a galera geralmente procura o CrossFit muito por conta de perda de peso. Geralmente a galera, eu quero perder peso, é CrossFit. Porque muito movimento, uma atividade física mais intensa, né? É 1 hora de treino mesmo. Você fica ali dentro do box, ali cerca de 50 minutos treinando, sem muito intervalo para conversa, mexer no telefone. Inclusive, teoricamente é isso, mas toda hora o professor tem que dar um puxão de orelha, né? Oi, para com esse telefone aí, conversa. Mas aí acaba que quando você começa nessa questão de treino, você vai vendo que geralmente começa focado sempre em perda de peso, mas aí você vai vendo, a galera começa e chega num objetivo legal, começa a se interessar em movimentos, aí você vai vendo, em movimento, e às vezes a pessoa mesmo fala assim, nossa, você viu o que eu fiz com tal peso, antes eu não fazia? Você começa vendo a galera se interessando cada vez mais. Pô, Egler, mas você é um exemplo disso, porque você entrou no CrossFit por causa do sobrepeso. Sim, sim. E ali você deve ter eliminado ali uma boa parcela disso, né? Ô, cara, eu cheguei a pesar 67 quilos, perdi 20 quilos, 20 e pouquinho. É muita coisa, né? É bastante coisa. Mas o bom é que a idade também ajuda, né? Porque você pegou logo no início, você já era um pré-adolescente ali, já entrando na parte do crescimento ali natural, né? Sim. Que é onde que a gente tem um pico de hormônio muito grande. Sim, é até bom em questão de... A gente sempre, na verdade, nunca é tarde demais, né? Mas o quanto antes começar é sempre melhor. Eu digo em questão nem sempre, às vezes, de perder peso. E às vezes a galera fica assim, mas eu não vou fazer não, que eu gosto do meu corpo. Mas se você aí gosta do seu corpo, beleza, mas e sua saúde tá legal? Será que sua saúde tá bacana? Porque às vezes o corpo da gente tá... Você tá até com um corpo legal, visualmente, você olha assim e gosta, mas às vezes a saúde não tá lá, aquelas coisas. Você falou uma coisa muito legal que as pessoas às vezes não percebem. Uma coisa é saúde, outra coisa é estética. Exatamente. Nem sempre todas aquelas frutas que você pode olhar, elas estão bem por dentro. Às vezes você pega aquela maçã maravilhosa, na hora que você dá uma mordida nela, você descobre que ela tá podre por dentro. Sim, sim. O que o Egler quer dizer é justamente isso. Às vezes você tá satisfeito com o seu corpo, sim, legal. Mas se você não cuidar da sua saúde, em fato, realmente, você pode pagar um preço muito caro por isso. Cara, e eu lembro um caso que aconteceu muito disso aí. Eu consegui trazer uma aluna pro CrossFit e pra parte da corrida que começou com esse pensamento. A mãe dela virou pra mim e falou assim, não, a mãe dela já treinava, era aluna, virou e falou assim, não, eu preciso que você traz minha filha, porque ela tá precisando fazer uma atividade física, eu vejo que ela precisa, ela se sente mais cansada, não tá muito exposta, aquela coisa toda. Parei pra conversar com ela. Então, vamos lá fazer uma aula. E ela já, aquela ignorância, não, mas eu gosto do meu corpo, do jeito e tal. Eu falei, não, você não vai fazer uma atividade por causa do seu corpo, você vai fazer por causa de saúde, porque é uma questão que você não vai estar trabalhando hoje, você está preparando para daqui 20 anos, 30 anos, a gente sempre tem que estar pensando nisso. É o futuro. Sempre no futuro. Cara, hoje essa menina treina todos os dias, final de semana, corre, eu mesmo fiquei de cara. Falei assim, não acredito. E por que você acha que essa adesão máxima, as pessoas ficam adeptas forte demais e começam a comprar tênis, e começam a comprar roupa, e começam a comprar meia? Por que você acha que a pessoa fica nesse nível aí de histerismo tão grande com o CrossFit? Cara, na verdade, até hoje eu ainda fico pensando nisso, porque eu mesmo falei assim, não, só esse negócio de CrossFit, a bermuda, vou comprar. Tênis... Não vou comprar. Aí você mais um. Quando você assusta, tá com 3 tênis de crossfit, você não sabe nem pra quê. Você fala assim, velho, eu preciso de um par de tênis só. Você já tá comprando 3 e daqui a pouco você tá com roupa e você vai gostando e a galera vai incentivando. É aquele negócio que chega de aluno, você começa aquela questão de amizade. Não, velho, ficou show e tal. Aí vou comprar um também. Aí você começa. Uma corda. Você começa. Aí vai uma luvinha. Quando você assusta uma corda. Quando você assusta um cinto de LPO. Quando você vê se tá viciado nesse negócio,
você chega numa roda de amigo, seu colega vem falar de futebol, você quer levar ele só pro crossfit. Você, velho, você já treinou crossfit? E nesse momento agora, porque esse é o momento que todo mundo fala assim, lá vem o cara chato do crossfit. Velho, tentando converter. E é uma coisa que acontece, às vezes, sem a maldade. É porque é uma coisa que, quando a gente começa a fazer, você vai se enturmando, você vai gostando, você quer trazer pessoas também para ter uma experiência boa, uma experiência legal. E é isso que acontece. Acaba que você tem uma experiência tão boa, você gosta tanto daquilo que você quer apresentar para outras pessoas. E, infelizmente, desculpem, amigos, colegas, conhecidos, vocês têm que fazer crossfit. Crossfit é muito bom. Cara, você falou uma coisa muito legal e assim, dentro do cérebro da gente existe uma parte de cognição muito grande. Sim. E essa parte de cognição, ela tá ligada muito às experiências que nós vivemos no dia a dia. E dentro das experiências que nós vivemos, é aquilo que nós recebemos e entregamos. Por isso que tem muitas pessoas, às vezes, que são viciadas, às vezes no álcool, às vezes numa droga. E quer queira, quer não, esse tipo de atividade, esse tipo de esporte e as toxinas, aquilo que é liberado no nosso corpo, no nosso organismo também, acaba criando uma dependência e às vezes sim um vício imediato. Sim. E endorfina e outros tipos de hormônio que nós liberamos durante um treino, para uma busca, para um processo de conexão ali que nós temos ali através de cansar, recuperar, machucar, microlesão e voltar a fortalecer, é isso que acaba criando na gente essa dependência tão grande. E mais do que isso, quando a gente cria um laço social que é difícil ver em outros esportes. Sim. Porque o futebol você só interage com seus amigos ali do time. E é vocês contra os outros. Na academia, é você sozinho contra todo mundo. É. Você tem dificuldade ali de interagir, às vezes de conversar com uma mulher, com um cara ou com qualquer outro tipo de pessoa. Qualquer coisa que você começa a ter um resultado muito grande na academia, você já é tratado já no bullying também, o preconceito, é o bombado. É o bombado. Se cresceu 2 centímetros de braço, todo mundo já fala assim, pô, cara, que bomba que você tá tomando. Que você tá tomando? Ninguém acredita que você tá evoluindo. Sim. Já no CrossFit, não, cara. No CrossFit, na hora que você faz aquelas conexões genuínas, que você começa a interagir com todo mundo, começa a treinar em grupo, cara, vira um grupão de pessoas, vira aquela coisa gostosa, todo mundo, e quando você vai misturando todo mundo, o homem pode treinar com a mulher. E sobre adaptabilidade, eu acho que é o mais legal de todos. Por quê? Tem dia que eu chego ali pra fazer um treino ali, tem uma senhora pulando corda com mais eficiência do que eu. Eu falo, cara, como é que aquela senhora consegue? Foi aquilo que você falou. Cada um tem uma forma de fazer, pode chegar lá um movimento avançado no primeiro, segundo dia, coisa que você vai levar 10, 5 anos para poder fazer, nem consiga fazer. E isso aí às vezes acontece muito. Essa aqui, igual você tinha até comentado, sempre questão de, às vezes até predisposição que você comentou. Cara, às vezes eu mesmo fico de cara, que eu olho assim e imagino, eu falo assim, fulano vai ter dificuldade de fazer isso. Você para e pensa, e você pensa que a pessoa vai ter dificuldade, a pessoa desenvolve bem pra caramba. Você fala assim, caraca, não esperava. Às vezes até você vê, às vezes a pessoa não tem uma mobilidade, igual, por exemplo, o snatch exige muita mobilidade, cara. Igual hoje, inclusive eles quebraram um recorde que até hoje eu fico de cara de conseguir fazer um overhead squat sem mobilidade nenhuma, um overhead squat padrão. Aquele que você não precisa corrigir nada. Você olha e fala assim, caraca. Como é que esse cara tirou isso da cartola? Como é que esse cara conseguiu encaixar essa barra na escápula aí e abaixar? Porque... E é um cara iniciante às vezes, né? Às vezes um cara iniciante, às vezes... Inclusive, às vezes a gente até recebe uma galera da musculação, alguns alunos de musculação que, por conta de, às vezes, atrofiar muito a musculatura, né? Trava muito, questão de peitoral, fica com mais dificuldade. Mas você vai vendo, eles mesmos se interessando, assim, não, mas estou muito travado por causa disso. Pois é. Aí começa a soltar, e na maioria das vezes, quando você assusta, tá lá o abençoado fazendo negócio direitinho. Você fica de casa, não tem condição, não. E é um negócio surreal. E quando que veio pra você, assim, essa proposta de você virar um coach do boxe, que a Brenda começou a perceber ali que você tava... Pô, esse cara tá todo dia aqui, ele é bacana, ele tem uma didática legal. Porque, cara, você é muito jovem, você tem 20 anos de idade. Eu tenho 20 anos de idade. É pouca idade mais. Mas de CrossFit já é uma boa jornada. Sim. Você tá ali todo dia fazendo. Mas existe ali sempre uma centelha ali, que é uma coisa que você nunca imaginou que você seria, que é
entregar conhecimento. Sim. Porque entregar conhecimento, cara, é um desafio muito grande. Quanto que você percebeu que você falou assim, não, cara, eu dou conta, assim, de passar isso pra frente? Ô, cara, e foi uma proposta totalmente inusitada. E eu fiquei pensando assim... O Gustavo e a Brenda chegou pra conversar comigo. Tava aquela questão, né? Você vai começa a treinar 2 vezes, 3. Quando você acha que tá todo dia lá, começa a fazer amizade, conversa pra caramba. Eu tava finalizando, formando na escola. Eles entraram com uma proposta de eu iniciar a educação física, até por conta de esporte, uma área que eu gostei muito. Entrei, comecei a fazer educação física e eles me deram essa proposta de iniciar como coach. Aí começou eu e Brenda, né? Juntos ali, dando aula, ela me explicando. Às vezes chegava uma aula experimental, ou então chegava alguém, eu precisava passar um movimento. Eu, por ter pegado grande parte de todos os movimentos, saber explicar, saber como executar o movimento, por ter tido essa facilidade, ter essa questão do didático, de conversar muito, de saber, às vezes, explicar, falar ali. Acabou que foi pegando, ela falou assim, não, se você se interessar, nós vamos trazer você pra cá, você dá aula junto com a gente. Vamos te desenvolver, você. Vamos te tornar um coach. Eu falei assim, esse negócio aí eu acho que vai ser legal. Eu quero. Eu quero. Você trabalhava com o que antes? Ô, cara, eu trabalhei em obra e, na verdade, até antes mesmo. O obra já levantava um pezinho já, né? O obra já levantava um pezinho já. Um saquinho de cimento. Um saquinho de cimento ali. Uma latinha. E os caras olhando, você levantando na facilidade. Fala, que esse menino aí, como é que é esse negócio? Véi, é um negócio que às vezes o pessoal até comenta muito, igual, por exemplo, visualmente eu tô meio acabado. O pessoal brinca muito e zoa muito, fala que eu pareço sim ser mais velho, mas é uma questão que foi muita responsabilidade colocada desde cedo. Em questão de trabalhar, em questão de aprender, eu sempre tive muito interesse. Minha mãe, nunca agradeço muito Nelly por causa disso. Mãe, muito obrigado por não ter me deixado muito solto em questão ocioso, de ficar brincando, né? Aquela coisa toda. Na verdade, de ficar mais aquela coisa solta, largado. Sempre foi me encaixando, deixando mais com meus avós, meu avô principalmente. Sempre, gente idosa, é uma referência, né? Ignorante, que negócio não, eu te ensinar a fazer um negócio aqui, sentar um tijolo, fazer um negócio assim, coisa errada. E ele é pedreiro? Eu vou pedreiro. Ah, que bacana, hein? Aí acabou que foi ensinando, então eu sempre tive muita responsabilidade. Já começou a colocar pra mim trabalhar com ele, às vezes eu fazia alguns servicinhos com ele, coisa boba, mas pra gente que é menino, você vai todo empolgado, né? Qualquer dinheirinho que batia na conta era muita grana, né? Você sabe, gente mais velha já fica assim, não, se você fizer eu vou te dar isso. Você já, eu quero mesmo, eu quero, vou. Aí acabou que eu comecei a trabalhar de cedo, aquela coisa toda, e hoje a galera até comenta muito, fala que eu não pareço da idade que eu tenho, até em questão de dar aula, em questão de muita responsabilidade, por conta até de alunos, que chega aluno ali, iniciante, aluno mais velho, aluno mais novo, e eu tenho que olhar todo mundo, eu tenho responsabilidades, porque são literalmente pessoas que estão depositando a confiança toda em mim. E mais do que isso, tem pessoas que acreditam em você, sim, que são ali os proprietários do box, né? Tanto a Brenda quanto o Gustavo, escolheram você para você ser o guardião, e você tá ali, ó, fazendo ali a cara e a coragem ali, com todo o carinho do mundo, provando pra eles o tempo todo ali que você tá disposto, né? E esses dias pra trás eu até perguntei, tinha muito tempo, parece até brincadeira, esses dias pra trás eu até perguntei, sabe, a Brenda, perguntei ela mesma, falei, não, e o que te trouxe? O que bateu na sua cabeça quando você olhou pra mim assim e imaginou assim, um coach? Porque eu mesmo não olhava no espelho e pensava que eu ia virar coach, nunca. É igual, por exemplo, e foi uma coisa que parece até brincadeira, mas bateu, igual, por exemplo, meu nome Egler, meu pai que escolheu. Parece ter uma loucura, né? É bem diferente, mas foi um professor de educação física do meu pai. Eu falei assim, gente, eu nunca me imaginei fazendo educação física. Depois que eu parei pra pensar, foi um professor de educação física do meu pai, que veio de fora, né? Dos Estados Unidos, e chamava Egler. Meu pai gostou do nome e inventou essa moda aí. Minha mãe mesmo, você já sabe. E como é que é o nome do seu pai? Meu pai é Danilo. Manda um abração pro Danilo aí. Pai, um abraço, Danilo de Araújo. Grande Egler, o bom do Papo de Salão não é que tá gostoso, ele acaba.
Significa que a gente vai ter mais conteúdo para conversar mais sobre evolução, sobre a evolução do CrossFit, Sim. sobre etapas, sobre como é que você se imagina daqui a alguns anos. Porém, para poder finalizar o papo de salão, a gente sempre passa um desafio para os nossos convidados. Desafios são bons. Pra você não é cambalhota, não, que você vai tirar de letra. A gente sempre fala com todo mundo que cambalhota, opa, pra você é mole. Mas o ideal agora é você falar pra gente uma frase clichê, uma frase clichêzona mesmo, e uma música que faz sentido pra você na sua vida, olhando pra aquela câmera lá. Nossa, uma frase clichê. Música não vai ser difícil não, porque você tem uma playlist violenta lá de todas as aulas, você já sabe o que você vai escolher. Cara, uma música, na verdade, uma frase clichê, você me pegou. Água mole e pedra dura já falaram. É nós no céu e Deus... É Deus no céu e nós no corcel, já falou também. Ixi, ô cara, vou Vai pela ficar música, pô. Começa pela música. Música, uma música... Cara, teve, na verdade, uma música que eu gosto de deixar de inspiração aí, que eu comecei, na verdade, meu pai escutava muito. Quando eu comecei, inclusive, ele até me criticou um pouquinho e falou assim, não, você tem que ficar escutando isso não. Que foi, e uma música que eu levo sempre, que eu gosto muito, não que sim faça sentido, mas uma música que eu gosto muito aí, que é Racionais Nego Drama. Boa. Cara, essa música pra mim É um hino, né? é um hino. Hino mesmo. E que eu venho... E tem muitos anos. Desde que eu me entendo por gente, que eu comecei aquela coisa, escutar. Meu pai tinha os CDs, né? A gente colocava lá, passava no videocassete na televisão e eu sempre ficava lá assistindo aquela coisa toda. E o YouTube, Pegou, né? Tocando. E agora aquela frase clichê. Te dei tempo pra você pensar numa aí. Cara, frase clichê, você me quebrou. Um salmo, uma passagem da Bíblia, qualquer coisa aí que faça sentido pra você. Uma coisa que você tatuou no corpo às vezes. Ô, cara, zero tatuagem. Hoje eu tô por... Inclusive, quem sabe um dia, né? Um rabisco aqui, pode ser. Cara, uma frase clichê, eu literalmente vou ficar te devendo. Então olha pra aquela câmera lá agora e faz um convite pras pessoas conhecerem o box, as suas redes sociais e manda um recado pra galera. Galera, dá uma olhada lá no meu Instagram. Eu posto treinos, inclusive postei treino hoje, Egler Araújo. Segue nosso Instagram lá, CF Eleitos da empresa. A gente sempre posta vídeos de treino, frase, posta algumas coisas bem legais pra vocês. E vão conhecer, se não for lá no box, que hoje fica no bairro Vitória, Avenida Magenta 1000, que façam em algum outro box que vocês conheçam próximo a vocês, dão uma oportunidade sim por CrossFit, porque vale muito a pena, que seja uma aula experimental. Fala que você quer fazer uma experimental, que sempre tem umas 2 aulas experimentais ali, acredito que eles vão liberar pra vocês, que vocês vão gostar muito. Assim como você gostou, né? Assim como eu gostei. Pessoal, papo de salão mais que especial. Esse foi o Egler, parceirão nosso, coach de CrossFit. Obrigado a todos, obrigado, Egler. Ou eu que agradeço, cara. Obrigado a todos e muito obrigado, Fagner, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, de poder falar. Que no começo comecei aquela loucura, viu, velho? Esse negócio, roupa, é saber falar. Agora vai se soltando, não quer parar mais não, né? Você começa e você não para de falar. Obrigado, Egler. Um abraço, viu? Cara, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Aí, prontinho. Cara, que Doeu. loucura.